Amiga, eu não fui pra ontem porque eu tava muito cansada. Eu decidi ficar em casa e descansar. Eu perdi alguma coisa? Não, amigo, você não perdeu nada. Ontem, só o Neymar veio pra escola, jogou futebol com todo mundo, foi muito legal. E outra, teve lanche do Burger King, todo mundo comeu sanduíche, batata frita, ficou todo mundo com a barriga enorme de tão cheia, amiga. Ainda tem mais que eu esqueci, amiga. A professora deu o gabarito da prova e todo mundo acertou e todo mundo levou 10. Foi muito legal. Eu não tô acreditando que eu perdi tudo isso. Amiga, ainda tem mais. Ontem o Tokyo Hotel veio aqui pra escola, fechou ao vivo pra todo mundo se divertiu e todo mundo ganhou iPad. Foi muito massa. Ah, eu não acredito que eu perdi isso. Ah!